Se você realmente quer fazer sobrar mais dinheiro e conseguir sair das dívidas, você deve ter um planejamento financeiro, e isso você já deve saber. Se você ainda não sabe, assiste o vídeo que eu lancei anteriormente, eu vou deixar ele aqui em cima para você, explicando justamente o que é esse planejamento financeiro. E nesse vídeo aqui eu vou te passar os 4 passos que eu considero muito essenciais e são os principais para você conseguir criar o seu planejamento financeiro e com isso começar a dar os seus passos, os seus primeiros passos de verdade para sua independência financeira, para sua melhor qualidade de vida, cuidando melhor do seu dinheiro. A primeira delas eu considero uma das mais importantes e é justamente essa: você definir qual a sua situação atual. Ou seja, se você não sabe aonde você está hoje, qual a sua situação financeira hoje, e eu não falo aqui você me dizer eu estou endividado, mas você tem que saber o quanto você está endividado. Se você não tem essa imagem inicial, você nem sabe aonde você pode ou vai ter que mudar. Então, antes de mais nada, eu quero que você pegue e coloque tudo que você tem e tudo que você deve aí para as pessoas. A gente costuma falar, eu como faço curso contabilidade, a gente chama isso de ativos e de passivos. Os próprios ativos, eles são aquelas coisas que você adquiriu, por exemplo, um imóvel que você tem, um carro que você tem, o dinheiro que você tem no banco, investimentos se você tiver algum. Por exemplo, anote tudo isso que você tem, qual é o valor do seu ativo, que você tem ali, que você adquiriu. E no lado do passivo você coloca tudo que deve. Se você comprou esse carro, mas esse carro está financiado, então o financiamento é uma dívida que você tem. Se você comprou essa casa e essa casa também está financiada, isso gera ali um financiamento, uma dívida naquele outro lado. Anota tudo que você deve, o cartão de crédito, aquele sapato que você comprou lá no crediário de uma loja. Você faz isso. Você vai chegar e você vai ter uma ideia se você está negativo, se você vai estar com patrimônio positivo. Isso já é o seu passo inicial para você entender. Porque a partir do momento que você sabe quem é você hoje, porque muitas vezes você pode ter muitos bens e você está muito pior para uma pessoa que sequer tem casa própria ou um carro próprio. Porque você pode ter se endividado muito para conseguir adquirir essas coisas. E lembrando, sem julgamentos, isso é simplesmente para você entender a sua situação, o seu passo inicial. E aí vem o segundo passo, aqui a coisa já começa a ficar mais prática, que é você fazer aí um controle financeiro, anotar os seus gastos, anotar as suas receitas. Então você vai pegar, isso pode ser feito numa caderneta de papel, pode ser feito numa planilha do Excel, ou então num aplicativo, se você achar mais fácil. Hoje a gente tem muitos aplicativos, inclusive eu tenho um vídeo explicando como fazer isso, eu vou também deixar aqui em cima para você. Quando você faz isso, você vai ter anotado aí tudo que você gastou no mês e tudo que entrou no mês. Essa é a parte que ela dá um trabalhinho a mais, ela pode ser um pouquinho chata, mas com 5 ou 10 minutos que você tirar no seu dia ou simplesmente anotar quando você gastar, você já vai conseguir chegar no final do mês e ter essa visão, porque você sabia como você estava quando começou o planejamento. Com isso você já consegue saber o que mudou daquele primeira imagem que você tinha para uma nova que você tem agora. E com isso você já consegue perceber os seus comportamentos. Entender esses comportamentos é extremamente importante. E por quê? Porque a gente muitas vezes nem sabe com o que está gastando ou se gasta, às vezes não tem noção do quanto gasta. Muitas vezes pequenas despesas que a gente considera que eram irrelevantes, pela quantidade que ocorrem no mês, acabam sendo muito relevantes e comprometendo aí uma parte do que a gente poderia estar investindo, às vezes em investimentos, ou então investindo em nós mesmos, na qualidade de vida. Porque uma coisa é clara, a gente tem que entender o que é importante e o que não é. A partir do momento que você fez esse controle, você anotou isso por um mês, por exemplo, mas se você conseguir fazer isso por mais tempo é melhor ainda. Você vai pegar o terceiro passo e você vai dividir essas despesas que você teve no que é fixo e no que é variável. E não é para complicar, tá? Fixo é tudo aquilo que não muda o valor, é o seu aluguel, a internet que você paga, a academia, o Netflix que você paga aí, o Amazon Prime, tudo que você está pagando e que tem aquele custo fixo que todo mês está caindo. E aí você vai separar também nas variáveis. Variável é a sua conta de luz, o gasto com alimentação que você teve, gasto com transporte, o que você usou de combustível no carro. Tudo isso são variáveis, porque quanto mais você usa, mais você gasta. E isso tende a mudar todos os meses. E por que é importante fazer isso? É que aqui você já consegue dividir. As despesas fixas, elas têm uma característica perigosa, porque se você acumula elas em uma quantidade muito grande, elas vão comprometendo sua renda, já que elas ocorrem todos os meses. E muitas vezes a gente tem pessoas aí que estão assinando o Netflix, estão assinando o Amazon Prime, já estão assinando o Disney Plus, o Telecine, e quando você vê esses pequenos aplicativos, esses pequenos serviços, eles vão somando uma parte significativa da sua renda. O quarto passo é que de fato você pegue isso tudo que você fez,
Como eu disse, são coisas simples que você faz em poucos minutos, mas que você pegue tudo isso e você veja o que você está fazendo aí que é desnecessário, que você poderia cortar. Talvez seja um sapato que você comprou muito mais caro sem precisar, ou então uma bolsa que você comprou sendo que você já tinha 10 bolsas em casa, uma roupa, por exemplo. E a questão aqui, eu quero deixar bem claro que você fazer isso não é para você cortar todos aqueles gastos que te dão ali aquele gostinho da vida. Porque se você para de aproveitar 100% a sua vida, tenho certeza que isso não vai funcionar. Primeiro porque não é uma boa motivação. Por que eu vou controlar isso se isso vai me deixar viver em escassez? E é justamente o oposto. O planejamento financeiro nunca deve ser para você viver nessa escassez, e sim para você conseguir fazer sobrar além daquilo que você tem e conseguir ir guardando de pouco em pouco para melhorar a sua condição. Então foque nisso. Foque em cortar o que é desperdício, foque em cortar aquilo que é desnecessário, mas não necessariamente corte tudo aquilo que é lazer, tudo que é o que você pode dar de bom para a sua vida também. Pense um pouco nisso, é super interessante fazer essa divisão. Tenho certeza que você, se tiver seguido essas etapas aí, você já vai estar um passo à frente da grande maioria da população brasileira. Se a gente for considerar o tanto de pessoas que é endividada, que não investe ou não guarda dinheiro para nada e chega na aposentadoria dependendo exclusivamente do INSS, isso é um problema muito grande. O primeiro passo, até antes de para qualquer investidor, não importa se você não esteja endividado, você conseguir fazer esse controle. E não como algo chato, mas como algo que vai melhorar a sua vida. Não viva em escassez, aproveite o presente, mas nunca deixe de pensar no seu futuro.